X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Muito bem, antes de intervalo, a gente tem a coluna do Orlando Câmara, que está de volta aqui conosco. O Orlando passou um tempinho fora, precisou disso, inclusive ele explica na coluna de hoje, mas é claro que a gente quer ouvir bastante aqui o nosso amigo Orlando Câmara falando sobre sociedade, sobre cidade, sobre comportamento, na coluna X-Tudo Caboquinho. Então, você se prepara do lado daí e eu me preparo do lado de cá para fazer a pergunta de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá para vocês. Antes de eu falar do sabor, eu preciso explicar aos nossos ouvintes que eu estive ausente 2 semanas, muito por conta de um luto que eu estou vivendo. É o segundo luto do ano. Eu perdi a minha mãe em fevereiro e agora, há menos de 20 dias, eu perdi a minha única tia viva da parte da minha mãe. Então essas coisas, elas desorganizam muito a cabeça da gente e ficou complicado fazer esses dias o trabalho. Mas hoje eu quero falar do sabor de contrastes, exatamente. A semana que passou nos trouxe, da semana que passou, na verdade, até ontem, segunda-feira, nós tivemos dados que são assustadores de alguma forma. Primeiro dado que veio do IBGE, a partir das pesquisas continuadas, das 20 favelas mais populosas do país, das 20 favelas com mais gente no país, 6 delas estão em Manaus e 8 na região norte, ou seja, apenas 2 da região norte não estão aqui. E ontem o dado de que Manaus foi a capital que mais perdeu vegetação urbana em 20 anos, de 2003 a 2020. Perdeu o equivalente a 1.100 campos de futebol, um dado do MAP Biomas. E aí, juntando esses 2 dados, de que das 8 favelas mais populosas da região norte, que fazem parte de um conjunto de 20 no Brasil, 6 estão em Manaus, e que Manaus foi a capital brasileira que mais perdeu vegetação urbana em 20 anos, a gente pode ver que há alguma coisa de errada. Só esses 2 dados já seriam suficientes, por exemplo, para governo e prefeitura, talvez unidos, fazerem uma coletiva e apresentarem ações que vão ser realizadas em combate a essas situações. Ações de moradia popular, de urbanização e saneamento, ações de arborização, de reflorestamento de áreas urbanas. Só isso bastava. Mas eu confesso a vocês que eu ouvi, diante desses dados, um silêncio tão grande do poder público que me assustou de alguma forma. Porque parece que esse dado virou paisagem. E aí a gente tem a obrigação de lembrar, por exemplo, que Manaus tem o 5º produto interno bruto brasileiro. Manaus só perde em PIB para a capital paulista, para a capital carioca, para Belo Horizonte e para Brasília. Logo depois vem Manaus, o que quer dizer que Manaus é financeiramente maior do que todas as cidades da região sul do país, todas as cidades do Nordeste brasileiro, todas as cidades do Centro-Oeste, excetuando-se a capital federal, que é Brasília, e todas as cidades da região Norte. Como é que uma cidade que tem essa expressão toda de produção tem dados tão ruins quanto esses 2 que eu acabei de falar aqui, de que das 20 favelas mais populosas do Brasil, 6 estão em Manaus, e de que Manaus foi a cidade que mais perdeu vegetação urbana em 20 anos, de 2003 a 2023. Isso porque a gente pode aí, talvez não falar agora, mas assim, nós temos outros dados que são assustadores. Dados, por exemplo, de que Manaus é a 2ª capital mais violenta do país. Terceira capital mais violenta do país, publicado recentemente pelo Atlas da Violência, que dá Salvador, Macapá e Manaus como top 3 de homicídios e MVIs, mortes violentas intencionais do país. Juntando o dado financeiro com todos esses dados, alguma coisa errada está acontecendo. Me parece claro isso. E a gente tem que começar a esperar que a autoridade constituída, e aí não só do executivo, pode ser do executivo, pode ser do legislativo, estadual e municipal, porque Manaus é uma cidade-estado, ela abriga mais da metade da população da região do Amazonas, juntando todos esses poderes, que eles comecem a se pronunciar sobre isso. Porque nós, cidadãos, queremos que eles falem sobre isso. É importante.
O que vai ser feito para que Manaus recupere a vegetação urbana que ela perdeu em 20 anos? Se não recupere 100%, mas recupere uma parte dela. O que vai ser feito em favor da desfavelização de Manaus? Porque aqui é importante a gente esclarecer o seguinte: favela para o IBGE não é necessariamente aquela favela que nós conhecemos, tal qual a Rocinha, no formato. Mas favela são áreas onde a propriedade é de difícil prova para as residências, ou seja, são terrenos invadidos, são terrenos sem documentação, são terrenos em que a pessoa que lá mora tem a posse, mas não tem a propriedade. E favela também é, junto com esse dado, um lugar onde não há acesso ou acesso a serviço público é difícil. Eles classificam a partir daí que ninguém vem dizer, não, mas Manaus não tem favela. Nesse critério tem. E vou dizer para vocês que 8 das 20 maiores do Brasil estão na região norte e Manaus tem 6. Isso merece, eu tenho certeza, um pronunciamento dos poderes públicos, um programa de combate a essa situação. Parece que a gente vive uma desesperança grande, mas aí eu quero encerrar a crônica, ou a coluna, falando de uma experiência maravilhosa que eu vivi no Centro de Educação Integrada Elisa Bessa Freire, que fica na zona leste de Manaus. Eles fizeram uma semana do livro e da biblioteca e me chamaram para palestrar com eles e fizeram uma sala experiência da minha obra escrita e, em parte, inclusive, da minha obra falada aqui na Band News Difusora. E eu fiquei encantado. Eu quero agradecer imensamente a professora Andresa Colares, professora mestra, que utilizou da minha linguagem nas crônicas escritas a sua análise para a tese de mestrado. Quero agradecer a diretora, a gestora Maria do Carmo, as professoras Glória e Elise e ao bibliotecário Washington Souza por me deixarem tão encantado com uma escola pública. Uma escola pública numa área carente, uma área que tem problemas com o tráfico, mas uma escola pública em que os alunos são absolutamente engajados e encantadores. Eu acabei sendo jurado de um concurso na semana de literatura de cordel e eu fiquei impressionado com as crianças de 11 a 15 anos desenvolvendo textos de cordel. Um dos temas era o preconceito racial, o outro era lendas amazônicas, e vocês tinham que perceber, talvez que ler ou que ouvir, a grandeza daquilo que eu ouvi. Professora Andresa Colares, obrigado por toda a consideração. Diretora Maria do Carmo, professora Glória, professora Elise e bibliotecário Washington, muito obrigado. Eu saí de lá crente que as coisas têm jeito. Depende um pouco de nós também. Para vocês, uma ótima semana, com visão de realidade, mas com alguma esperança.